Boa tarde, eu sou a Laura Nardim e junto com a minha colega Maria Eduarda Zeredo, iremos apresentar nossa pesquisa sobre a influência do feedback no desempenho e aprendizagem de pênaltis. O estudo busca analisar como o fornecimento de feedback pode influenciar o desempenho e a aprendizagem de uma habilidade motora específica, que neste caso é a cobrança de pênaltis. A aprendizagem motora é o processo pelo qual uma pessoa adquire ou aperfeiçoa habilidades de movimento por meio da prática e da experiência. Um dos fatores que pode influenciar esse processo é o feedback, que fornece informações sobre o resultado ou a execução de uma tarefa. No esporte, especialmente em situações que exigem precisão, como a cobrança de pênaltis, o feedback pode auxiliar o praticante a corrigir erros e melhorar seu desempenho. Dessa forma, este estudo busca investigar a influência do feedback na aprendizagem motora durante a execução de cobranças de pênalti. Objetivos e hipótese. O trabalho foca na aquisição de habilidades motoras sem a visão, testando como diferentes tipos de feedback suprem essa carência sensorial. Já a hipótese central é que o feedback auxiliaria no desempenho dos participantes. A metodologia, a gente utilizou métodos qualitativos e quantitativos. Nos qualitativos seriam a observação da execução dos participantes, o registro da direção dos chutes, a observação das correções após o feedback e comparação do comportamento entre as fases do teste. Já os quantitativos seriam o número de acertos nas cobranças de pênalti, registros das direções do chute, percentual de aproveitamento antes e após a intervenção e a comparação do desempenho entre a fase inicial e a fase final do teste. A implementação foi realizada em 3 fases. Inicialmente, os participantes realizaram 5 cobranças de pênaltis vendados, sem receber feedback. Em seguida, realizaram 10 cobranças com feedback sobre a direção dos chutes, permitindo ajustes durante a execução da tarefa. Na fase final, foram realizados mais 5 cobranças sem feedback para verificar se houve aprendizagem. A explicação completa sobre os objetivos do experimento foi fornecida apenas ao final da coleta, a fim de evitar interferências nos resultados e garantir maior confiabilidade dos dados obtidos. Então, agora falando sobre os resultados, o grupo controle, que foi o que não recebeu feedback em nenhum momento do teste, ele aparentou uma maior evolução, né? Porque a progressão deles do pré-teste para o pós-teste mostrou 10% de evolução. No pré-teste, eles acertaram 45% dos chutes e no pós-teste, esse número aumentou para 55%. Então, mostrando que a prática repetida, mesmo sem feedback, leva a uma evolução. Agora, o grupo que teve o feedback de resultado, eles tiveram um ganho quase que imperceptível, porque eles evoluíram de 50% para 55%. Então, no pré-teste, eles acertaram 50% dos chutes e no pós-teste, 55%. Mas deu para perceber que com o feedback de resultado, o ajuste de direção, eles conseguiram esse ganho de 5%. E o grupo que teve o feedback de performance, ele liderou, né, em desempenho absoluto, mas só durante a fase de treinamento, porque eles começaram tendo 75% de chutes acertados, né, no pré-teste, porém, depois do feedback, esse número caiu para 5%. Então, eles começaram bem, durante o feedback eles foram bem também, porém, mostraram ali que se tornaram meio dependentes desse feedback, porque depois que eles não tiveram feedback de novo, esses acertos caíram em 5%. Discussão. Os dados confirmam que o feedback de performance é o mais eficaz para manter os altos níveis de execução, enquanto a prática isolada também é um fator de melhora relevante, como o grupo controle comprovou.
Agora, finalizando o trabalho, né, falando sobre as conclusões de comparação, a gente tem que o melhor grupo em relação à precisão total foi o grupo de feedback de performance, e ele se manteve, né, sempre acima dos outros. Já o mais evoluído foi o grupo controle, né, que surpreendeu ao apresentar maior crescimento relativo, né, cerca de 10%, provando que a prática isolada tem sim um valor real na aprendizagem motora. E também o teste, né, nos mostrou um problema de dependência, que o feedback de performance ele é excelente para o desempenho imediato, mas também ele pode prejudicar a autonomia do atleta, como visto na queda de rendimento, né, quando o feedback foi retirado no pós-teste. E também a gente percebeu que o ajuste versus a técnica, né, enquanto o feedback de resultado foca onde a bola foi, o de performance ele foca em como o corpo se moveu. E ambos superam a prática cega, mas o conhecimento da performance é o mais potente para atingir um melhor resultado. Nós esquecemos de ressaltar que foram 12 pessoas testadas, 4 em cada grupo, então 4 pessoas no grupo sem feedback, 4 pessoas no grupo do feedback de resultado e 4 pessoas no grupo de feedback da performance. Então, no primeiro momento, 5 chutes sem feedback, depois 10 chutes com feedback, tirando o grupo controle, que não recebeu feedback em nenhum momento, e depois mais 5 chutes sem feedback novamente.